Bom dia, está no ar mais um Vida em Condomínios. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e saber mais sobre condomínios. No tema de hoje falaremos sobre inadimplência, um problema que tem assolado muito os condomínios, tem trazido muitos problemas para a vida em condomínios e você vai saber um pouco mais de como você pode cobrar, como essa cobrança deve ser feita. Lembrando que esse é um problema que tem sido repetido no condomínio e agravado ainda mais pela situação política e econômica que estamos atravessando. Então, o síndico do condomínio, ele precisa trabalhar em cima da gestão financeira. E a gestão financeira inclui uma boa gestão da inadimplência do condomínio. Porque quando alguém não paga, quando um condômino não paga, alguém vai pagar essa cota. Então, quem vai pagar? Aquele que estiver adimplente. Então, o adimplente vai acabar majorando o seu valor. Se ele tem que pagar, por exemplo, R$1.000 e no condomínio existia uma taxa de inadimplência, existia uma inadimplência, por exemplo, de 10%, esse adimplente vai estar sobrecarregado e vai estar pagando R$1.100. Logicamente que depois esse valor é recuperado, mas nem sempre ele vai ser descontado numa cota condominial. Então, imagina, por exemplo, um condomínio com uma inadimplência de 40%. Ao invés de pagar uma cota de R$1.000, você vai estar pagando uma cota de R$1.400. Você tem praticamente quase 50% do valor devido. Isso vai refletir inclusive no valor da unidade imobiliária, porque quando aquela pessoa, aquele interessado vai procurar um imóvel, a primeira coisa que ele quer saber hoje, qual o valor da taxa de condomínios. Então, vamos à aula de hoje, aos slides de hoje. Nossa primeira situação é entender o que pode ser cobrado. Então, falamos da taxa de inadimplência, um dado que veio do Instituto Pró-Síndico, que alguns condomínios entram na faixa de 40% de inadimplência em função do cenário socioeconômico do nosso país. Então, a previsão da cobrança da inadimplência está no artigo 1336 do Código Civil. O que diz o artigo 1336 do Código Civil? Que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados. O que serão esses juros moratórios convencionados? Nós vamos ver mais para frente. Ou não sendo previstos, o de 1% ao mês. E a multa de até 2% sobre o débito. Essa multa de até 2% sobre o débito que fez com que a situação fosse agravada nos condomínios. Então, nós tínhamos, antes do advento do novo Código Civil, a cobrança podia chegar a 10% a 20% para o inadimplente. A partir do momento que a cota condominial só pode, inadimplida, ou seja, não paga, só pode ter um acréscimo de 2%, a prioridade daquele morador que está numa situação difícil, ou até mesmo que não esteja numa situação difícil, vai ser, por exemplo, pagar uma outra prestação com juros maior. Então isso fez com que o condomínio aumentasse a inadimplência a partir de 2002, e isso agravado agora pela nova situação do país. Porém, vamos verificar o que pode ser feito e como podemos trabalhar essa inadimplência. Então, o primeiro passo é entender como essa inadimplência, o que pode ser cobrado, porque não adianta você síndico entrar com uma ação judicial e após o ingresso dessa ação ter um problema nessa cobrança, ou por um excesso de juros, ou por um excesso de multa, porque depois, além de uma condenação contrária ao condomínio, devolução de um valor cobrado inadvertidamente, ainda vão existir custos como perícias, que vão determinar que esse valor seja reduzido. Então, primeira coisa, vamos entender o que pode ser cobrado. Então, vamos falar da multa. Essa multa prevista no Código Civil, ok? Então, a partir do momento que a pessoa, que o condômino não paga,
vai existir uma multa. Então, esse vencimento dessa cota condominial vai variar de prédio a prédio. Quem determina o vencimento da cota não é o Código Civil, é a convenção. Lembrando que a despesa de condomínio, ela é arrecadada e ela faz frente ao mês futuro. Então, o quanto antes ela for arrecadada, mais fácil para o condomínio operar, senão ele vai precisar trabalhar com fluxo de caixa. Se o condomínio tem despesas que vencem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e a cota vencer dia 10, ele vai ter que ter um fluxo de caixa até o dia 10, senão o condomínio fica negativo, ele pode, se ele estiver no banco, ele vai pagar juros também, daí são outros juros, então essa é uma preocupação. Agora, a multa pela demora, pelo não pagamento, previsão na convenção do condomínio, previsão no Código Civil, 2%. E se a convenção anterior a 2002 estabelecer que a multa pode ser de 10% ou 20%? Via de regra, não tem valor legal. Por quê? Porque contraria o Código Civil. Então, se a convenção disser que a multa pelo não pagamento, pela demora, é de 10% ou 20%, não tem valor. Contraria o Código Civil, a convenção não pode contrariar. Agora, vamos falar de uma decisão que tem trazido um pouco de dúvidas nos condôminos. Então, o STJ, a quarta turma do STJ, recente, em 11/11/2015, agora, condenou um condômino inadimplente ao pagamento de débitos condominiais acrescidos das penalidades previstas em lei, além da multa sancionatória de até 10%, ou seja, além dos juros correção e a multa, esse condômino, nesse caso específico do STJ, foi condenado a uma multa de 10% adicional. Então, isso é uma situação inusitada, uma inovação. Vamos entender como isso aconteceu e a viabilidade disso. Então, o ministro entendeu ser possível acumular a multa de 2%, aquela multa moratória, com aquela multa prevista no 1337, que é uma multa punitiva, que ela está prevista para os condôminos que tiverem reiterado comportamento antissocial, ok? Então, no caso em questão do STJ, o condômino era devedor em 2 anos, ele estava 2 anos devendo o condomínio, a Assembleia se reuniu com previsão no 1337, com o voto de 3/4 dos condôminos restantes, ou seja, 3/4 daquela massa condominial. Deliberaram em assembleia específica devidamente convocada para a majoração de uma multa de 10% para o devedor. Lembrando que o artigo fala em até 5 cotas. Essa multa poderia, conforme o artigo, ser até 5 vezes o valor da cota condominial. Porém, nesse caso em tela, com 3/4 dos condôminos restantes, foi votado majorar aquele devedor por entender que ele era um devedor contumaz, que ele estava cometendo um ato antissocial devendo e fazendo com que os outros pagassem por ele. Lembrando que só é possível essa cobrança quando prevista na convenção no regimento interno, e essa é uma decisão única, aonde ela, inclusive, não foi um voto unânime, e é uma decisão que, particularmente, eu entendo que não caberia ao condômino antissocial uma majoração de 10%. Porém, preciso trazer para vocês o que os tribunais vêm decidindo, qual é a situação. Então, a gente vai precisar, é uma decisão ainda muito recente, verificar como o mercado vai se comportar. Lembrando que o síndico não deve, de forma inadvertida, aplicar essa multa ou aplicá-la sem que seja formada toda uma situação jurídica e toda uma justificativa e uma aprovação numa assembleia por 3/4. Aquele devedor também deve ter o direito de defesa, deve se defender, caso assim ele queira. Porém, via de regra, a multa legal em vigor é de 2%.
ok? Agora vamos falar dos juros legais. O que pode ser cobrado no condomínio a título de juros? A Constituição limita os juros legais a 12% ao ano. Nós sabemos que, em alguns casos, esses juros pode ser ultrapassado, porém, via de regra, os juros é o de 1% e a cota condominial que sofre atraso, nós acabamos de ver, ela pode ser majorada com 2% e agora estamos falando dos juros de 1%, ok? Porém, também temos uma situação inusitada ao se tratar de juros. Temos um julgado de 2010, onde a ministra Nancy Andrighi entendeu que os juros acima de 1% ao mês é legal desde que previsto na convenção do condomínio. Então, o próprio artigo de lei, ele vai trazer a possibilidade, como vimos agora inicialmente, aonde ele diz que o juros será de 1%, salvo se for convencionado de forma diversa na convenção. Então, apesar de não muito usual e também essa situação não me agrada muito, estou trazendo para vocês mais uma vez o que o tribunal, o que o STJ decidiu e o que pode ocorrer sim no condomínio, uma previsibilidade, ok? Agora vamos falar da correção monetária. O que é a correção monetária? É a remuneração do dinheiro. Então a pessoa não paga durante 2 anos, ela tem a multa por não ter pago, ela tem os juros legais e tem a correção, que é o acompanhamento do dinheiro ao longo daquele período, ok? Então é a correção. Qual correção deve ser aplicada? A correção aplicada deve ser aquela estabelecida na convenção do condomínio. Mas muitas vezes nós temos convenções que nada falam. Então, mais uma vez, vamos recorrer ao entendimento jurisprudencial do STJ, que nos diz que o índice deve ser o INPC. Quando não existir o estabelecimento na convenção, nós devemos utilizar o índice INPC. Nós verificamos muitos condomínios que utilizam o índice do próprio Tribunal de Justiça, o que tem sido aceito sim. Porém, nós precisamos ficar atentos, pois caso a correção não seja aplicada de forma correta, de forma legal, a parte adversa poderá em algum momento contestar, daí o processo de cobrança vai ser paralisado, vai para um perito judicial que vai estabelecer cálculo, esse cálculo pode ser contestado, e é isso que ocorre quando aquelas ações não andam, são procrastinadas e demoram muito para ter um desfecho, ok? Então, apenas recapitulando, o que nós temos? A pessoa parou de pagar, o condômino não está pagando. Nós temos os juros legais, a correção monetária e a multa de 2%, ok? Lembrando que verificamos hipóteses de majoração da multa de 2 mais 10% e verificamos também a possibilidade de juros acima de 1%, desde que convencionados. Muito se discutiu a inadimplência, a prescrição da cota condominial. Então, antes do advento do novo Código Civil, a prescrição caía na regra geral e nós falávamos em 20 anos. Com o advento do novo Código Civil, nós voltamos a falar em 10 anos, porque mudou a regra geral. Porém, nós tínhamos também alguns entendimentos, principalmente da ministra Nancy Andrighi, já equiparando a cota condominial a um título executivo extrajudicial, ela já acenava essa possível alteração, e onde ela dizia, onde os julgados dela iam no sentido de que a cota condominial prescrevia em 5 anos, ok? Então, hoje, com o advento do novo Código de Processo Civil, a cota condominial prescreve sim em 5 anos, porque é um título executivo extrajudicial, baseado no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil.
pois a partir do momento que a cota condominial foi elevada ao status de título executivo extrajudicial, entra na prescrição específica do Código Civil, aonde aduz que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o prazo de prescrição é de 5 anos. Uma outra ferramenta que o síndico tem, que o gestor tem, é a realização do protesto. Então, nós temos uma lei estadual aqui em São Paulo que traz, desde julho de 2008, a Lei Estadual 13.160, aonde ela traz a possibilidade do protesto da cota condominial, que é uma situação muito polêmica. Alguns advogados orientam a não protestar, outros orientam a protestar. Então, vamos lá destrinchar um pouco mais isso. O protesto realmente é uma situação que encontra-se sob júdice ainda. O STJ está julgando a legalidade do protesto, está julgando a legalidade se uma lei estadual poderia estabelecer o protesto da forma que é feito hoje. Então, dessa forma, até que não seja julgado em definitivo, é possível sim protestar cotas condominiais. Nós vamos verificar aqui se deve-se ou se não deve-se, o que na prática, qual é o efeito prático disso. Porém, é possível sim hoje protestar. Alguns advogados orientam que não seja protestado, outros orientam que seja protestado, porém existe uma viabilidade sim da realização desse protesto. Lembrando que, por exemplo, aqui em São Paulo existe uma parceria do Tribunal de Justiça com as empresas de negativação, onde a partir do momento que uma ação de cobrança é distribuída, o nome do devedor fica automaticamente negativado. Ok? Então, o protesto ele é contestado. Caso seja protestado um condômino de forma irregular, o condomínio vai sofrer uma ação, inclusive poderá ser condenado em danos morais, além do prejuízo que causar o condômino. Então, tem que se tomar muito cuidado antes de se realizar um protesto. Porém, ele é legalmente possível por hora. Lembrando que, a partir do momento do ingresso da ação, a pessoa, o devedor, já fica negativado. Então, se já existe uma ação que já negativou o nome, qual o efeito prático de um protesto, ok? Ação de cobrança. Essa é uma inovação do novo Código de Processo Civil que elevou aquela ação de cobrança ao status de um título executivo extrajudicial. Isso é muito bom. O que quer dizer? Quer dizer que o condomínio ele não vai precisar mais entrar com aquela ação de cobrança, aonde ele ingressa com uma ação, a parte contrária contesta, depois o condomínio entra em réplica, depois da réplica existe uma sentença, antes da sentença ainda, eventualmente tem uma audiência, depende da conversão do rito. Existe uma sentença, depois da sentença o processo sobe para a segunda instância, o devedor vai oferecer uma contra-razões de apelação, vai oferecer uma apelação, o condomínio uma contra-razões e após o julgamento em segunda instância, o processo volta para a fase executiva em primeira instância para se liquidar a sentença. Então, a partir do momento que o Código de Processo Civil elevou a dívida condominial, elevou o título, a cobrança de condomínios, elevou aquela cota condominial a um título executivo extrajudicial, nós temos uma celeridade muito maior. Quando você distribui uma ação de execução, você vai distribuir essa ação na primeira instância. O devedor já recebe uma citação para pagar em 3 dias ou nomear bens à penhora. Ou seja, o processo fica muito mais célere. O devedor tem que tomar realmente mais cuidado. Porém, o condomínio também tem que tomar mais cuidado, porque não é todo título que vai estar pronto para ser executado. Então, quando você ingressar com essa ação de cobrança, síndico, você tem que ter, esse título tem que estar líquido, certo e exigível. Para isso, a previsão orçamentária tem que estar aprovada. Você precisa constar na ata daquele condomínio qual é o valor da cota de cada unidade, qual é a fração ideal de cada unidade
E tomar muito cuidado, porque as contas não aprovadas podem tirar sim a liquidez daquele título, ok? E ainda, na execução do título extrajudicial, o condomínio vai precisar juntar os boletos, a segunda via daqueles boletos enviados, para provar a liquidez, a certeza e a exigibilidade daquele título. Então existe sim algumas mudanças muito positivas, porém existem alguns cuidados que o condomínio precisará tomar para que possa se beneficiar dessa ação de execução de título extrajudicial. Lembrando que uma situação que as pessoas têm me perguntado, a ação de cobrança não foi abolida. Caso o título não esteja bem formado, o condomínio pode entrar com uma ação de cobrança? Pode, logicamente. Uma outra questão, posso executar multa? Não, não pode executar multa. O que deve ser executado é, excepcionalmente, as cotas ordinárias e extraordinárias previstas na Assembleia, naquela previsão orçamentária e com a aprovação das contas anteriores, ok? Então, muito se fala também na penhora do bem, do único bem do devedor. Num primeiro momento, entendia-se que aquele devedor, aquele senhorzinho que está no apartamento, que é o único bem, não poderia perder esse apartamento. Isso é uma ilusão. A Lei do Bem de Família, 8.009, de 29/3/1990, ela traz como exceção a penhora do bem, pois é a dívida oriunda propter rem, ela é oriunda do próprio bem. Então as dívidas, existem exceções na Lei do Bem de Família. Então o bem de família é realmente protegido, aquela unidade familiar da pessoa. Porém, quando a dívida é oriunda do próprio bem, as dívidas propter rem, assim ela vai atingir aquele bem. Isso pode ser uma dívida de condomínio, IPTU ou qualquer outra inerente ao próprio bem. Vamos falar da suspensão de serviços, que é uma situação onde o síndico muitas vezes acha que suspendendo os serviços ele vai fazer com que aquele devedor pague a cota condominial. Porém, a Justiça tem decidido reiteradamente para não suspensão de qualquer serviço. A suspensão de um serviço, ela é considerada uma sanção lateral. A Justiça entende que o fato da pessoa não pagar, ela já está sendo punida com juros, correção e com a multa. Então, colocar uma nova sanção, a não utilização de uma área comum, não é permitido, apesar de utilizado muitas vezes pelos síndicos. Logicamente que aquele que está adimplindo não gosta de ver o inadimplente se beneficiar de um serviço, porém, o fato do condomínio proibir através do seu síndico, cabe uma responsabilidade e vai caber inclusive uma indenização. Então o síndico precisa tomar muito cuidado para que não caia nessa armadilha. Então ele não pode, por exemplo, suspender a utilização da piscina. Olha que menina bonita aí nadando na piscina, imagina que culpa que ela tem se o pai dela não está pagando. Discriminar ela vai ensejar sim numa reparação de danos. E não é o condômino, não é a não utilização, por exemplo, da piscina por uma criança, por um familiar, que vai fazer com que a pessoa pague a cota. O que o síndico deve fazer é contratar um escritório de advocacia e rapidamente ingressar com uma ação judicial. E essa pessoa vai perder o apartamento. A partir do momento que ela perder o apartamento, ela vai parar de utilizar qualquer área. Uma outra situação ainda é a utilização do salão de festas. A Justiça entende que o devedor não pode ser impedido de utilizar o salão de festas. O que o condomínio pode fazer é estabelecer, mas para todos, que esse pagamento do salão de festas seja antecipado, não discriminando o devedor. Altera o regimento interno, alteração do regimento interno, maioria simples, desde que não esteja previsto de forma diversa na convenção, e nesse momento cobra-se de forma antecipada para utilizar o salão de festa. Ah, mas ele está devendo, não faz mal, emite um boleto à parte, ele paga e ele utiliza. Não pagou, não vai utilizar, mas isso tem que servir para todos. Não pode discriminar aquele devedor, ok? Jurídico. O que o condomínio pode fazer no momento que a cota está em atraso é enviar para o escritório de advocacia.
o advogado pode cobrar honorários. Existe a previsão legal no 389, 395 e 404 do Código Civil. Vamos ler. Não cumprindo a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, juros, atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários do advogado. Então, esses honorários eles não podem ser cobrados pela administradora. Existe um conflito de interesses, mas ele pode ser cobrado por um escritório de advocacia contratado pelo condomínio com contrato assinado para cobrar as cotas. Então, essa é uma forma, sim, de pressionar o devedor. Estabelecer, por exemplo, após o prazo bancário, após 30 dias, que a cota vá para o escritório de advocacia e que ali seja feita a cobrança 100% prevista. Lembrando que quem deve pagar essa cobrança é o devedor, não o condomínio, ok? Ela deve ser majorada do valor da cota. Então, não se deve contratar empresas onde paga-se em função se recebeu o valor, desconta-se daquele valor recebido. Não, daquele valor total atualizado, agrega-se 10% e em cima desse valor é remunerado o escritório contratado. A pergunta é, bom dia, e se a água for cobrada separado, eu posso suspender o fornecimento? Então, essa é uma dúvida que tem assolado os síndicos, que tem realmente trazido um pouco de dúvida. Particularmente, eu tenho verificado nos tribunais que aquela cobrança específica, desde que cobrada de forma separada, ela eventualmente poderia sim ser suspensa, mas isso precisa ficar muito claro e precisa estar estabelecido que aquele valor é especificamente da água, daquela unidade e a cobrança é separada. Porém, existem alguns julgados no entendimento de que, como a cobrança está dentro do condomínio, porque a concessionária não está desmembrado e essa sim poderia interromper a água, nesse caso poderia se suspender. Então, como a cobrança está dentro do condomínio, não existiria a possibilidade de suspensão. Que é a tese que, para mim, me parece mais acertada para evitar qualquer tipo de situação. O desconto pontualidade ele não é permitido, porém utilizado muitas vezes em alguns condomínios. O que é o desconto pontualidade? É a multa embutida dentro daquela cota. Então, a multa é de R$100, o valor da cota é de R$100, porém se o condomínio for pago até, por exemplo, o dia 5, o valor é de R$90. A partir do dia 5 é R$100. Se você pagar antes, você tem um desconto. Na verdade, não é um desconto. O vencimento daquela cota, ela é no dia 5 e ela tem já o valor nominal de R$100. Se você passou aquele prazo, você vai ter uma multa, não é o desconto, é apenas uma forma de burlar a legislação. Estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínios. Agradeço e até o próximo programa.